Efésios. Abra as vossas Bíblias, Efésios, livro de Efésios, ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7 até o 12. Hoje nós temos o tema bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 12. Pode baixar o fundo para mim, fazendo um favor? Isso. Que diz assim a palavra do Senhor: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Podeis tomar as nossos assentos, por gentileza. Meus queridos irmãos, nós estamos no nosso estudo do livro de Efésios. Hoje estamos já no segundo estudo, E falando aqui a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja ali em Éfeso, aos irmãos ali de Éfeso, que está na cidade de Éfeso, nós vemos Paulo aqui, ele falar a respeito das bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Então, as bênçãos de Deus, ou as bênçãos do Filho, que não deixa de ser Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando das bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Então está falando de quem? Está falando de Jesus. As bênçãos que vieram através de Cristo Jesus. Então tem coisas que só aconteceu depois que Cristo veio a este mundo. Até o nascimento de Cristo tem muita coisa que não havia de acontecido, ou havia de se ter cumprido. Muitas das coisas que aconteceu no Velho Testamento, a Bíblia fala ali nos Hebreus, que era sombra, ou era um tipo das que haveria de acontecer na plenitude dos tempos. Então, vindo a plenitude dos tempos, Jesus, que antes lá no céu era divindade, ali João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois nós olhamos para o capítulo 1 de João, versículo 14, aonde a Bíblia diz ali que o verbo, a palavra, o logos no grego, se fez carne. Isso quer dizer o quê? O Cristo, a divindade, agora sai do santo, e ele agora vem a esta terra, e ele agora entra através do Espírito Santo no ventre de uma mulher,
Para os irmãos que estão estudando na escola teológica, nós estamos falando sobre o estudo do tabernáculo, e aí ali explicamos o porquê que muitas mobílias do tabernáculo, ele era feito de madeira revestida de ouro. Por que, pastor? Madeira representa a humanidade de Cristo, e o ouro representa a divindade de Cristo. Então tem algumas mobílias ali no tabernáculo que é feita de ouro maciço. Não há madeira nessa mobília. Por exemplo, nós temos um candelabro. O candelabro é 100% feito de ouro. Nós temos a tampa do propiciatório, que também ali, com 2 querubins em cima, representa ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pode ter madeira ali. Por quê, pastor? Porque eles são divindade e não humanidade. Pastor, mas nós temos a caixa, nós temos a arca, e a arca contém o que? As tábuas dos 10 mandamentos, o pote do maná, ali que Deus mandou guardar lá no deserto, e também temos a vara de Arão que brotou. Tudo isso foi colocado dentro da caixa, porque a caixa ali representa o Cristo humanizado também, o Cristo que veio a essa terra. Para quê, pastor? Para cumprir a palavra do Senhor, para nos prover a salvação e para fazer cumprir a palavra de Deus na minha e na tua vida. Nós vemos que o Cristo que nasceu de Maria, ele nasceu humano, ele nasceu em carne e osso. Então por isso que a arca da aliança, ela foi feita de madeira ali de cipreste. Ali nós vemos madeira de golfe. Agora nós vemos que essa arca que representa Cristo, ele também é um homem divino, ou ele é um Deus homem e um homem Deus, porque quando Jesus veio a essa terra, ele não deixou de ser Deus, ele simplesmente deixou a sua glória, mas ele não deixou a sua essência, ele não deixou a sua santidade, ele não deixou o seu poder, ele não deixou a sua divindade. Ele apenas se encarnou num corpo para vir aqui, para poder conversar conosco, não com um Deus conversando com um ser humano, porque ninguém entenderia Deus, não num corpo pecaminoso, mas ele veio e ele nasceu num corpo humano. Agora sim eu entendo o que você passa, agora sim eu entendo a prova que você passa, agora sim eu entendo a dor que você passa. Então Jesus caminhou 33 anos aqui nessa terra, vivendo como um ser humano, entendendo muitas das vezes o que eu e você sofremos aqui. E através dele nós somos resgatados para dentro do Santo dos Santos novamente. Pastor, quando aqui o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, ali na cidade de Éfeso, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala das bênçãos procedidas de Deus, o Filho. As bênçãos quais são, pastor? Todas as bênçãos que recebemos do Pai, recebemos-las em Cristo. Se lembra que a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos. E o que é a graça? A graça é charisma. O que quer dizer charisma? Favor não merecido. É você ganhar um favor de alguém, mas você não merece esse favor. É você ganhar o perdão de alguém, mas você não merece esse perdão. Pastor, nós merecíamos a morte, mas aquele que tinha direito de nos matar, porque pecamos, ele diz: eu não vou te matar, eu vou te perdoar, eu não quero a tua morte, eu quero a tua vida, eu não quero que tu se afasta de mim, mas eu quero te aproximar de volta a mim. Se lembra quando aquela mulher foi levada diante de Jesus, foi pega em adultério? Levaram diante de Jesus e os fariseus, os judeus, ali eles disseram para Jesus: olha, a lei manda matar. Sim, a lei mata.
Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: pecou, morreu. A lei não salva, meus queridos irmãos. O que salva é a graça. Se a lei salvasse o povo de Israel, não teria sido resgatado. Mas por que eles foram resgatados? Por que Deus mandou construir um tabernáculo no deserto? Tudo isso era sombra daquilo que haveria de acontecer na sua essência, na plenitude do tempo. O tabernáculo, o altar de holocausto, a morte do cordeiro, pastora, a bacia d'água que lavava os pés e as mãos dos tabernáculos do sacerdote para a entrada ali do santo, ao candelabro que tinha o azeite, que tinha o fogo que alumiava ali aquele tabernáculo, também a mesa dos pães que tinha 12 pães, na qual os sacerdotes se alimentavam daqueles pães, e o altar de incenso, que ali eles ofereciam adoração diante do Senhor. Tudo isso representava Cristo. Pastor, mas tinha mais um compartimento. Sim, só que nós não tínhamos como ter acesso. Por quê? Porque havia um véu que fechava, um véu que bloqueava. Mas o que é que tinha depois do véu? A Arca da Aliança. E o que é que representava a Arca da Aliança? O próprio Deus, a glória de Deus. Então essa Arca da Aliança, o Arão que tinha ali a autorização para entrar uma vez por ano ali dentro, para quê? Para aspergir o sangue na tampa do propiciatório. E ali a Bíblia diz que a Shekinah se manifestava em cima daquela arca, e o Arão via a glória, a presença, a Shekinah ali. Aleluia. Mas era só aquele dia, mas era só aquele momento, e era só o Arão. Por que, pastor? Porque nós estávamos afastados por causa do pecado, destituídos de Deus por causa do pecado. Depois que Adão, lá no jardim do Éden, pecou, errou, desobedeceu, toda a descendência de Arão, pastor, Davizinho, teve toda a descendência, a minha descendência, a tua descendência, nasce em pecado. Mas quando Deus veio visitar Adão no jardim, que agora Deus não tem mais, agora o Adão não tem mais comunhão com Deus no jardim. Deus vinha conversar com Adão, claro, o Adão estava no Santo dos Santos, o Adão estava onde Deus estava, o Adão conversava com Deus todo dia, o Adão não tinha problema de morte, porque ele tinha a vida eterna. Para ele ali, a árvore da vida era normal para qualquer outra árvore, mas o problema era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou: não coma, só dessa não coma, o resto pode comer de tudo. Mas aí há vozes, mas aí, pastor, a serpente, mas aí o inimigo vem com aquela voz mansa e amarga. Não vou dizer que é suave não, porque só quem tem voz suave é o Senhor. Eu não vou dar segredo para Satanás não. Satanás não tem voz suave, o único que tem voz suave é o Senhor. Pastor, mas Satanás, ele até imita, mas não é a mesma. Glória a Deus. Adão pecou, e naquele momento em diante foi destituído da presença de Deus. E eu não vou falar algo que vocês já sabem. Chegou a hora que Deus veio visitar Adão, e agora Adão não quer mais a visita de Deus. Chegou a hora de Deus vir conversar com Adão, mas Adão agora não consegue mais conversar com Deus. Por quê, pastor? Pecado. Você sabe por que muitos têm se afastado de Deus? Não é por causa do pastor Davi, não, irmão. Quem sou eu? Não sou nada. Não é por causa do pastor Odair, não é por causa dos obreiros, das irmãs, não, Senhor. Sabe o que afasta a pessoa de Deus? Pecado. É verdade. Então não tenta colocar na conta de alguém aquilo que é de
passa a régua, fechou. Não tem justificativa. Lá vem Deus querer conversar com Adão, e Adão faz o quê? Foge. Cadê Adão? Olha Deus chamando Adão. Adão, aonde tu estás? Vai. Todo dia que Deus vinha conversar com Adão lá no jardim, Adão e a Eva estavam lá. Uma coisa linda do mundo, né? Esse Adão e Eva, nossa, parece, né, aquela disputa para ver quem chegava. Eu só estou fazendo uma analogia, não vou dizer que o pastor está dizendo que está na Bíblia. Lá vai o Adão correndo e a Eva correndo para quê? Para chegar na presença de Deus. Para chegar na presença de Deus. Aí eu pergunto, por que quando Adão agora ouviu a voz do Senhor ressoar no jardim, Adão, em vez de correr para a presença de Deus, Adão agora vai se esconder? Adão foge, Adão se esconde. A Bíblia diz que Adão agora, ele viu que estava nu. Pastor, mas Deus fez Adão e a Eva nu. Deus fez Adão e a Eva nu. O problema é que no jardim eles tinham uma vestimenta. Que vestimenta era essa, pastor? É só você olhar em Efésios 6 e 10. Está lá a vestimenta. A vestimenta do servo de Deus. Hoje nós precisamos lutar para ter essa vestimenta. Hoje nós precisamos ter fé. Hoje nós precisamos consagrar. Hoje nós precisamos jejuar para poder conseguir talvez ter essa vestimenta. Mas Adão estava vestido no jardim. Tinha couraça. Adão tinha sapato ali, a sandália. Adão tinha ali o capacete. Adão não estava nu. Adão estava revestido da glória do Senhor, a santidade do Senhor, a perfeição do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Adão não estava nu. Quem foi que te mostrou que tu está nu, Adão? Meu Deus. Porque eu não te deixei nu, Adão. Eu não te deixei de vergonha, Adão. Mas você deu ouvido à serpente. Sim, pois é. E agora você está nu. Você agora olha para a tua esposa e vê um monte de defeito. Você agora olha para o teu esposo e vê um monte de problema. Você olha para o gato, por mais que ele faz miau, mas ele também faz grau. Entendeu? Você está tudo danificado, Adão, porque você desobedeceu. E não anda mais descalço na grama, viu? Porque tem espinho agora, coisa que antes não tinha. Então Deus, aqui através do apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Éfeso sobre as bênçãos procedentes de Deus o Filho. Pastor, por que nós fomos lá para Adão? Porque foi lá no jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus agora fala para Adão: nascerá um da semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente, e ela morderá o calcanhar. Pastor, quem foi esse que Deus fala para Adão? Olha, da tua semente, Eva, da tua semente, Adão, vai nascer um lá na plenitude do tempo, lá na frente vai nascer, mas até lá vocês vão ter que esperar na promessa, até lá vocês vão ter que crer na promessa. Pastor, quantas pessoas partiram, mas não creram na promessa? Exatamente. Hoje é a mesma coisa. A promessa veio, o filho nasceu, morreu e ressuscitou, mas ainda tem gente que não crê na promessa. Jesus. Quem for para Israel ano que vem vai contemplar o túmulo vazio. Aleluia. E lá está escrito em inglês. Quem está aprendendo inglês, entendeu? Vigia para não falar errado, porque agora nós estamos aprendendo inglês. Temos aula de inglês aí, é benção. Entendeu? Convido você que quer falar inglês. Come on. Então, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Aí você chega lá no túmulo procurando Jesus, mas Jesus não está lá.
Aonde é que Jesus está? Ele pode estar no teu coração, vivinho, é só você querer. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e depois do arrebatamento ele vai cear comigo. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas você acredita que hoje ainda tem gente que fecha os ouvidos para não ouvir o clamor de Jesus? Adão, por que tu está fugindo? Adão, por que tu se esconde? Então Deus fala para Adão lá no jardim: vai nascer vai esmagar a cabeça da serpente, a serpente vai morder no calcanhar, e ela continua mordendo nos dias de hoje o calcanhar da igreja. O sofrimento que você passa para estar na presença do Senhor, muitas das vezes é a mordida da serpente. A serpente não toca na tua alma, mas ela consegue atingir o teu corpo, ela consegue atingir a tua saúde, ela consegue atingir o teu financeiro, ela consegue atingir a tua casa, ela consegue atingir, pastor, mas a tua vida ela não consegue. Mas na carne, é verdade, a serpente ainda está mordendo o calcanhar, a serpente ainda está judiando de quem está querendo algo com Deus, compromisso com Deus. Mas não se preocupa, Jesus também sofreu a mordida da serpente com a morte na cruz. A Bíblia diz bem assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga, pastor, é a mordida, deixa morder, só atinge o corpo, só está atingindo o corpo, a alma está nas mãos do Senhor. Não tema quem pode matar o corpo, mas antes tema quem consegue, pode dar fim à tua alma. Satanás queria tocar na vida de Jó, né? E Deus falou: pode tocar, toca nos bens, toca em tudo, só não toca na vida. A vida é minha. E a serpente vai lá e morde aqui, e morde aqui, e morde lá, e morde lá. Pastor, mas e aí? Não vai parar essas mordidas da serpente no calcanhar do povo de Deus? Não, mas não se preocupa, a cabeça da serpente já está esmagada. Aleluia. Entendeu? Ela tenta ferir você para tentar tirar você do foco, para tentar atrapalhar, para tentar te entristecer, para tentar te desanimar. Mas se você continuar olhando para o autor e consumador da tua fé, tu pode ter certeza, se a serpente vir, tu chuta, tu atropela, tu vais e não quer, porque o teu olhar está lá em cima. Não perca atenção, não perca tempo com serpente de cabeça esmagada. Entendeu? Olha para cima, porque aquele lá, ele é o cabeça, a coroa está com ele está no trono, todo o poder é dado a ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o criador de todas as coisas. Então se preocupa com ele e deixa a serpente se bater. Quando eu falo serpente, eu estou dizendo Satanás, tá? Estou dizendo o inimigo de nossas almas. Paulo ele fala para a igreja sobre o Deus Filho. Ele diz o que? Ele conta que o Deus Filho, Jesus, ele nos redimiu. Presta atenção, olha o que diz ali, Efésios capítulo 1, versículo 7, a parte A. Vamos lá? Acompanha com a sua Bíblia aí, o pastor Fábio estará lendo. Efésios capítulo 1, versículo 7, a parte A. Abra a sua Bíblia e leia lá o que diz ali. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele temos, ou em outra tradução diz, em quem temos a redenção. Pastor, redenção, o que é? Rendeu? A redenção pelo sangue.
Pessoas hoje, para ser ali rendido, para ser ali solto, para ser ali absolvido, muitas das vezes tem que pagar ali, muitas das vezes, como é que fala? Fiança, tem que fazer um monte de coisa, tem que pagar advogado, tem que fazer um monte de coisa, exatamente. Mas nós que estávamos escravos, nós que estávamos em dívida, nós que estávamos em pecado, agora alguém veio e pagou para nos libertar. Então a Bíblia diz aqui, Paulo está falando para a igreja de Éfeso, que Jesus, Ele nos redimiu. Glória, aleluia. Como, pastor? Através do sangue. Através do seu sangue. Irmão, você sabe qual é o valor do sangue? Você sabe qual é o valor do sangue? Não, deixa eu só fazer uma analogia aqui para você. É só você ir lá no hospital, lá no centro cirúrgico, e ver o quão desesperados os médicos ficam quando alguém está ali passando por um acidente, uma cirurgia, e eles vão no banco de sangue procurar aquele tipo de sangue e não tem mais no estoque. Eles sabem que aquela vida pode se perder. Eles sabem que eles não vão conseguir manter aquela pessoa viva. Eles sabem disso. Por causa do quê? Por falta de sangue. Agora, o que é que nos liberta, pastor, da condenação? Sangue. Mas o sangue de quem? De animal? Não, sangue de Cristo. Aleluia. O sangue de Cristo, a Bíblia diz que nos purifica de todo pecado. Então quer dizer que nossos pecados foram perdoados, limpados, tirados de nossa vida, jogados lá no mar do esquecimento, depois da morte de Cristo. Glória a Deus. Então, se você crê que Jesus morreu pela tua vida, se você crê que Jesus morreu para perdoar os teus pecados, saiba que desses pecados que Ele te perdoou hoje, Ele não se lembra mais. Glória a Deus. Mas pastor, amanhã vai chegar alguém para lançar no meu rosto aquilo que eu fiz lá no meu passado. Ei, só tem uma pessoa que te lança o teu passado no rosto. Só tem uma pessoa. Diabo. A palavra diabo quer dizer acusador. Só tem ele. Ele que fica segurando as nossas falhas e aí vem jogar no nosso rosto. Olha o teu passado. Olha o teu passado. Olha o teu passado. Você acha que você vai ser salvo? Olha aqui o teu passado. Mas é óbvio que você estuda a palavra do Senhor, né? É óbvio. O cristão, ele estuda a Bíblia. Por isso, ele conhece como Deus, ele nos orienta para nos defender dessas acusações do inimigo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Abre a Bíblia lá. Quem sabe você precisa ter esse versículo cravado na tua geladeira, ali, para que quando o inimigo ou alguém usado por Satanás vir querer jogar o teu passado no teu rosto, você simplesmente olha para a geladeira e vê aquele versículo escrito lá. O que está escrito lá? Lê para nós ali, fazendo favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu ver quem está em Cristo Jesus aqui. Aleluia. Tem alguém ainda no passado ou está em Cristo Jesus? Está em Cristo Jesus? Beleza, o que diz o resto do versículo? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem outro versículo que diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, está esperando o que para se encontrar com Jesus? Pastor, eu não sei o que os outros vão falar. Deixa os outros comentar a tua vida, meu irmão. Fala bem ou fala mal, que fale de você, pelo menos você está sendo lembrado. Entendeu? Agora que o inimigo vai ter que olhar para você
com a bandeira da vitória na mão, ele vai ter que olhar. Glória a Deus. E isso ele não vai gostar. Entendeu? A pessoa que o inimigo queria que estivesse lá no chão, humilhado, desprezado, ali, triste, aborrecido, você está de pé adorando o nome do Senhor. Cantando aquele louvor, eu quero estar com Cristo quando a luta se trava, não sou e vou à frente eu encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, até que Deus vai me coroar. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que o teu adversário vai gostar de ouvir? Não, meu querido. Aleluia. Não. E Paulo está falando para a igreja de Efésio. Jesus nos redimiu. Jesus nos resgatou. Entendeu? Nós éramos homem feito prisioneiro de guerra. Irmão, o inimigo venceu nós na batalha. Quando ele tentou a Eva, quando ele foi lá e seduziu a Eva, dizendo: não, pode comer desse fruto, não vai dar nada não, pode, irmão. Satanás, ele fala bem assim, ó: pode aprontar, pode brincar, pode mentir, pode fazer um monte de coisa errada, não vai dar nada não. Eu quero dizer, vai dar sim. Se tem alguém dizendo não faz mal, eu estou falando para você com voz profética do céu: faz mal sim, a conta vai chegar. Então a Eva agora foi lá, ouviu a voz, foi lá, pegou, levou o Adão, comeram, pronto, pegaram. E dali todos se tornaram prisioneiros de Satanás. E agora, pastor, a primeira coisa que Satanás faz é se apresenta diante de Deus e diz bem assim, ó: Deus, Adão tem que morrer. Deus, a Eva tem que morrer. Por quê? Porque a tua palavra diz. Você não vela pela tua palavra para cumprir. Você não é o Senhor que cumpre a tua palavra. Porque a tua palavra diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então peraí, Deus, Adão desobedeceu, Adão. Então Adão tem que morrer, porque a Bíblia diz: toda alma que pecar, toda alma que pecar, certamente morrerá. Deus fala para Adão lá no jardim do Éden: Adão, porque no dia em que tu comer, ou querer dizer assim, no dia que tu desobedecer, você vai morrer. Entendeu? Pastor, mas agora Paulo está falando para a igreja de Éfeso que o Deus Filho, o Cristo, ele veio para resgatar, para nos redimir. Não, para nos libertar. Libertar do quê? Do prisioneiro. Quem é o prisioneiro? Satanás. Ele tomou posse de algo que não pertencia a ele. Ele tomou posse. Sabe o inquilino? O inquilino, todo mundo aqui, a maioria sabe o que é inquilino. Ele vai lá e aluga uma casa. Essa casa tem um dono, correto? Presta bem atenção nessa analogia. Essa casa tem um dono, entendeu? Só que esse inquilino, ele vai lá, ele olha, a tua casa tem um dono, a tua vida tem um dono. Exatamente. Adão, quando Deus colocou ele no jardim do Éden, Adão tinha um dono. Adão tinha um dono. Agora nós vemos que Adão não vigiou e ele acabou dando a sua casa
casa para um inquilino não desejado. Um inquilino que ele não é dono da casa, mas se acha dono. Um inquilino que, por falha, por falta de vigilância, irmão, se você não cuidar da tua casa, o inimigo vai entrar, o ladrão vai entrar. E Adão não cuidou da casa dele. Adão não vigiou quando a serpente estava rodeando pelo jardim. E Adão acabou, né? E aí entrou o inquilino que não tem posse legal. Ele invadiu. Você já viu casas invadidas? Exatamente, que dificuldade de tirar, né? O posseiro ilegal agora está dentro da casa, mas a casa não é dele. O inquilino, ele não é desejado lá dentro, mas ele está lá dentro. O inquilino se acha dono, mas ele não é dono. Essa casa tem um dono, essa casa pertence a um dono, mas o inquilino, ele tomou posse porque eu não vigiei. Vocês estão me entendendo? Aí o que aconteceu? Deus fala para Adão lá no jardim: meu filho vai vir, vai nascer, vai crescer, vai morrer e vai resgatar a tua casa de volta. O verdadeiro dono. Glória a Deus. Você não entendeu? O meu filho vai vir e vai morrer para pagar através do sangue dele o resgate para ter a casa de volta. Glória a Deus. De volta. Entendeu? Aquilo que Deus fez para você, aquilo que Deus fez para você, era para você ser feliz. Satanás veio e tomou posse. Satanás veio e tomou posse por causa do pecado. Mas calma, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, pagou ali a conta e agora resgatou a casa de volta. Glória a Deus. Aleluia. E agora, pastor? Agora, depois do resgate, olha que lindo, meu Deus do céu, o horário está passando e eu não quero ir embora. E sabe como é que é? Agora, depois do resgate, sabe o que o Jesus ele fala para nós? Ele diz bem assim: agora que eu resgatei a casa, a tua vida de volta para o verdadeiro dono, agora a tua vida ou a tua casa será templo do Espírito Santo. Entendeu? Templo do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Ei, a casa é tua, mas quem é que tu vai deixar habitar lá dentro? O Senhor. Pastor, se tem Deus na casa, tu pode ter certeza, tem paz, tem alegria, tem harmonia, tem prazer. Se tem Deus na casa, tu pode ter certeza, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. A palavra de Deus diz que Deus nunca, o salmista fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Por que, pastor? Tem Deus na casa, tem Deus na casa. O próprio salmista diz no Salmo 23: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Como que você consegue sentar em paz numa mesa, comer em paz, sabendo que os teus inimigos querem pegar você? Só com Deus na casa. Aleluia. Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, guia-me pela vereda da justiça, me leva às águas tranquilas. Pastor, quantas vezes você olha, meu Deus, eu preciso beber água, mas olha a correnteza que está esse mundo. Exatamente, mas com o Senhor, Ele te leva a águas tranquilas. Glória a Deus. O Senhor não precisa vir falar com você à base de um terremoto, não. Para alguns precisa, mas para você que teme ao Senhor, o Senhor vem com voz mansa e suave, dizendo: meu filho, minha filha, tu és minha, tu és meu, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Oh, pastor, como é bom você ter Jesus
quem está sofrendo tem esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. O ímpio lá fora não tem esperança. O ímpio, quando vê o problema, ele já se desespera, ele já começa até a pensar na cova, já começa até, meu Deus do céu, vou morrer. Não, Senhor. O crente, olha que coisa linda ser cristão, ser servo do Senhor. Sabe como é que o crente pensa quando ele está na prova? Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu já vou parar. É difícil pregar aqui no culto. Mas dá muito pouco tempo, gente. Bênção de Deus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quer ver? Abre a Bíblia aí. Presta bem atenção como é que um cristão, entendeu? Aonde a casa habita o Espírito Santo, ele pensa na hora da prova. Quer ver? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha só, pastor. Tem alguém que tem fé aqui? Aleluia. É? Então a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Irmão, não construa nada sem primeiro ter um firme fundamento. Não adianta você louvar se você não tem fé. Não adianta você orar se você não tem fé. Não adianta você ser um religioso se você não tem fé. Agora, se você tem fé, basta só direcionar a fé para a coisa certa. Aleluia. A Bíblia fala, a fé é um firme fundamento, exatamente, das coisas que se... Pastor, estou na luta. Sim, mas eu espero uma vitória da parte de Deus. Pastor, estou na prova, mas eu espero que Deus vai mudar esse cativeiro. Pastor, eu estou aqui, mas eu espero que Deus agora vai derrubar essa muralha, vai abrir a porta, vai salvar, vai libertar, vai curar, vai fazer o impossível. Eu tenho fé, tem fé aí? Tem fé, não está para construir nada, tem fé. Se tem fé, não precisa de mais nada. Tu não precisa ter dinheiro no banco, tu não precisa ser famoso, tu não precisa ser nada, pastor. Tem fé? Tenho. Então pode ter certeza, vai ter milagre na tua casa. Vai ter milagre na tua vida. Tem fé. Sabe por quê? Quer ver? Olha o que diz o próximo versículo, pastor Fábio. Só para você ter um testemunho aí, ó. Um testemunho para fortalecer a tua fé. Eu sei que você tem fé, porque se você não tivesse fé, você não estaria aqui hoje. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para falar com você através da palavra dele. Você não veio para cá para ver pastor, você não veio para cá para ver irmão, você veio para cá para ver ele, sentir ele, ouvir ele, ser tocado por ele, porque você crê ainda que Deus ele fala, que Deus ele trabalha. Quer ver? Versículo 2 em diante. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Que mais? E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado. Pastor, mas peraí, pastor, só um pouquinho. Alguém sabe alguma coisa da história bíblica de Enoque? Alguém sabe se Enoque tem um livro escrito na Bíblia com o nome dele? Alguém sabe quantos capítulos a Bíblia dedica para contar a história de Enoque? Pastor, a Bíblia fala aqui alguma coisa? Não, a Bíblia diz assim, ó. Olha só o que a Bíblia fala de Enoque. E às vezes você pensa, né? Eu preciso escrever um livro. Está falando da minha irmã. Deixa Deus testemunhar da tua vida. Deixa Deus falar de você. Entendeu? Sabe como é que é a história de Enoque na Bíblia? Está resumido nessa frase aqui, ó. E Enoque andou com Deus e foi transladado. Nossa, pastor.
Deus do céu, se fosse nos dias de hoje, não tinha gente com um berço desse tamanho, mas por que não escreveu mais um pouquinho sobre mim? Por que não falou que eu sou da família tal? Por que não falou que eu faço isso, que eu faço aquilo? Por que não falou? Não, Senhor. Irmão, um ponto Deus falando da tua vida já basta. Aleluia. Glória a Deus. Basta apenas um olhar para nós, querido. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Basta o olhar de Deus para a nossa vida. Basta o olhar de Deus para a minha e para a tua vida. Não precisa mais nenhuma palavra. Verdade. Pedro, quando negou, Jesus não falou nada. Jesus só olhou para Pedro. E Pedro foi para casa e chorou 3 dias amargamente. Mas aquele olhar que Jesus teve para Pedro fez Pedro se arrepender dos seus pecados. Interessante que Judas, quando ele entregou Jesus estava olhando para Judas, conversando com Judas, falando com Judas, mas Judas não deixou o olhar de Deus, o olhar de Jesus penetrar o seu coração. Sabe o que o Judas fez? Foi de se matar. E o coisa ruim tentou se enforcar e ainda não conseguiu. Estribuchou-se, quebrou o galho e caiu lá embaixo. Está lá, é só olhar em Atos. Está tudo lá. Tem gente que não presta nem para fazer as coisas erradas. Entendeu? Mas se ele tivesse olhado para Jesus, deixado o olhar de Jesus penetrar no seu coração, ele ia entender, meus queridos, aquele olhar de Jesus falando assim, ó: filho, eu te amo. Aleluia. Filho, eu te perdoo. Filho, eu não quero que tu se perca. Eu sei que tu me abandonou, mas eu nunca vou te abandonar. Nunca vou te abandonar. Porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O Senhor está falando para você. Quem sabe você pensa que talvez, né? Mas o Senhor está olhando para você nesta noite e está dizendo para você: eu te amo. Glória a Deus. Eu te amo, meu filho. Talvez você precisava ouvir essa palavra. Mas pastor, as pessoas falam eu te amo. Não, mas essa palavra vem direto do céu. Eu te amo. Aleluia. Eu te amo, não importa o que você está passando. Eu Glória a te amo. Deus. Aleluia. Eu te amo. Se coloca de pé. Se coloca de pé. A irmã Janaína se encontra ainda? Não? Eu gostaria que ela louvasse nesta noite, se ela pudesse. A irmã Janaína vem adorar o nome do Senhor. Vamos aproveitar que ela está aqui conosco. O Senhor está dizendo para você nesta noite: ei, tu é tão valioso, tu é tão valiosa, tu tem tanto valor que nada neste mundo alcançaria o valor da tua alma, filho e filha querida. Nada. Para eu te resgatar, eu tive que entregar o meu filho. Eu tive que entregar o meu melhor, o meu único filho. Para quê? Para resgatar você. E agora que você está resgatado, agora você pode dizer que você é filho de Deus. Aleluia. Agora você pode dizer que nem o salmista falou: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me Glória falta. Vamos adorar o nome do Senhor. Alguém necessita das orações? Alguém necessita do resgate? Alguém deseja ser resgatado pelo sangue do Cordeiro nesta noite? Foi por ti que Jesus morreu. Foi por ti que Jesus morreu. Quem sabe você pensa: não está falando comigo. Não, o Senhor está falando contigo nesta noite. Ele te trouxe aqui para dizer: filho, filha, é por ti que eu derramei o meu sangue, para te resgatar, para tirar você da tristeza e te dar alegria, para tirar você do caminho da morte e te colocar no caminho da vida. Se foi por você. Aleluia. Aleluia.
enquanto a irmã Janaína adora o nome do Senhor, você deixa o bálsamo de Gileade descer sobre a tua vida, deixa a glória do Senhor, deixa o sangue do Senhor derramando sobre a tua vida, levando, resgatando, aleluia. Bagaçurianda na banda, e banda na bagaçurianda na banda na banda, aleluia.
vai valer a pena o resgate. Você foi resgatado, você foi resgatado, você foi resgatado, você é um sobrevivente, porque o Senhor te socorreu, o Senhor te socorreu. Pastor, ninguém sabia onde é que eu estava, mas o Senhor, com os olhos de chama de fogo, Ele te encontrou aonde mais ninguém te encontrava, e Ele te encontrou e disse: eu te amo. Aleluia. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo plano de resgate. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo novo cântico que tu colocou em nossa boca, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu ainda está resgatando. Tu ainda está resgatando. Ainda muitas vidas aí fora que precisa ser resgatado, que precisa ser encontrado pelo teu amor, que precisa ser abraçado. A palavra de Deus diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que criou e gerou, mas tu nunca se esquecerá. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Vai ao encontro, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoando, Pai, a cada dia. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto, pela tua palavra alcançar os nossos corações, no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diga